Muito bom dia, meu povo. Um ótimo sábado, excelente final de semana para todo mundo. Chegando com as primeiras informações, as primeiras notícias do Fluminense por aqui. O Flu que treina hoje no CT Calaço Chile, por sinal, a única atividade que o técnico Luiz Ubeldia terá para definir o time titular que vai enfrentar amanhã a Chapecoense no Maracanã. Jogo importantíssimo. Em casa, diante do seu torcedor e contra um dos times que vai brigar até o fim na parte de baixo da tabela. Então não dá para negociar esse resultado. Retorno, logística, complexa de retorno lá de Ponta Grossa. O Fluminense fez uma atividade leve na academia em Curitiba. Chegou ontem à tarde, portanto não teve como o Zubeldia aprofundar qualquer coisa pensando na partida de amanhã. Então hoje ele vai ter realmente algumas poucas horas para definir o time, que, ao que tudo indica, terá mais um desfalque de peso, infelizmente, que é Martinelli. Vou trazer os detalhes para vocês a partir de agora, todas as informações, isso e muito mais. Você vai conferir aqui no canal do Lessa e você pode sempre deixar o seu like, o botãozinho do like está aqui embaixo, se inscreva, comente. Cara, já sabe, a sua ajuda é muito importante e é aquele negócio 0800, você só ajuda. Claro, só de estar aí assistindo já vale demais, mas se puder interagir, engajar, é muito importante porque o YouTube recomenda para que mais e mais tricolores possam chegar por aqui. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Eu vou começar já colocando na tela aqui para vocês o desembarque do Fluminense ontem, que foi registrado aqui pelo Pedro Felipe lá do GE, que estava ali acompanhando o Botafogo, mas o Fluminense chegou nesse desembarque, ali basicamente na mesma hora, né? E aí a gente observa, olha só, o Martinelli passando ali, reparem que ele está andando, mancando um pouquinho, né? Dá para perceber que ele não está ali andando normalmente. Infelizmente essa é a realidade. Então aí mostrando como foi a chegada do Fluminense no Rio de Janeiro. E bom, a maior preocupação deste sábado é o Martinelli. Ele vai passar por exames somente hoje, porque ontem, devido a toda essa logística complicada, os jogadores foram liberados após chegarem no Rio de Janeiro, foram descansar, dar aquela relaxada e hoje reapresentação no CT. Então o Martinelli vai fazer os exames pela manhã e a partir daí a gente vai ter a informação se realmente a situação dele é grave ou não. O que eu ouvi ontem não foi algo que me animou, porque não dá para cravar nada ainda, é muito cedo, mas os médicos ficaram bastante preocupados pela reação que o Martinelli teve, porque ele relatou muitas dores no local, na coxa esquerda, muitas dores. Então a reação dele não foi nada positiva, e não deu naquele momento a impressão de ser algo mais grave. Mas claro, sempre falo, nesse tipo de situação não adianta precipitar, não adianta colocar o carro na frente dos bois, é esperar os exames que vão confirmar ou não a lesão e também a gravidade da mesma. O que nos resta agora é torcer para que seja o menor dos problemas, para que o estrago tenha sido o menor. Porque você imagina perder, já tinha perdido o Lúcio Costa, agora pode perder o Martinelli, dois pilares do time, e o Savarino vem nessa de desgaste. Vamos ver se ele vai para o jogo de amanhã, normalmente, espero que sim, mas é sempre uma incógnita, às vezes a forma como o Fluminense cede ali algumas informações, ele já vinha num desgaste muito grande, mas realmente, até então não tem nenhuma informação de lesão, tá? Vamos torcer por isso, porque você imagina perder. Simplesmente o Fluminense estaria perdendo os seus três principais jogadores, em termos de qualidade, de organização, de criação, realmente seria trágico. Tomara que não, a gente vai acompanhar e trazer todos os detalhes para vocês. Eu falei sobre a logística complicada para voltar lá de Ponta Grossa, inclusive a Jéssica Maldonado publicou no GE essa matéria aqui, o Fluminense perde um dia de treino no retorno ao Rio de Janeiro e tem novo desafio de logística à vista. É porque ontem o jogo terminou 11h30 da noite, até sair do estádio, enfim, demora. Ponta Grossa fica a mais ou menos 100 quilômetros de Curitiba, estou um pouco mais de 2 horas ali de viagem. Então o Fluminense teve que viajar até Curitiba logo após o jogo, dormiu em Curitiba e só pegou o voo para o Rio de Janeiro ali no início da tarde. Por isso os jogadores, imagino que tenham feito alguma atividade na academia do hotel
né, antes de embarcar, chegaram aqui e aí não tinha muito o que fazer. Foram descansar, você só tem um dia de treino para, enfim, se preparar para esse jogo. E aí, será que não vai ter adiamento? Não rola um adiamento, quem sabe aí né, uma moral da CBF aí, o Fluminense não vai pedir, porque vai jogar na quinta-feira, né? Então tem certeza que se arrumar um bem bolado aí com o Chapecoense, com a Chape, dá para dar um jeito nisso, será que não dá? Né? Se pedir aí com carinho a CBF, porque ele ganha um jogo para se preparar, jogo importante. Ah, mas vai tirar um dia de preparação para Libertadores, mas contra o Rivadavia não me pareceu muito problema, né? Enfim, é claro que eu estou falando tudo isso de maneira irônica, até porque em toda aquela situação não foi uma coisa que foi imposta ao Fluminense, né? O Fluminense ajudou, contribuiu, assinou, né? Não foi que a CBF deu uma canetada que eventualmente poderia dar, mas não, o Fluminense ajudou. Nesse caso, parece que está tudo bem também, não tem nenhum problema, e é isso. Pelo menos o Zubeldia poupou grande parte do time titular, então muitos ali vão estar descansados, não todos, porque Serra e Canóbio, por exemplo, jogaram, mas já dá para, enfim, dar uma recuperada ali no sistema defensivo, por exemplo. Essa situação de adiamento aí, só rindo para não chorar mesmo. Vou te contar uma coisa. A gente fala muito de base, volta e meia a gente tem esse debate, a minha preocupação em relação a como vem sendo conduzida as categorias de base do Fluminense. E aí, após a última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Fluminense simplesmente fechou na zona do rebaixamento essa rodada. O campeonato, tudo bem, ainda está ali é um recorte inicial, mas o Fluminense nesse momento é o antepenúltimo colocado. São 6 pontos, apenas 6 pontos em 7 jogos. 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. O antepenúltimo, o time do Sub-20, mais uma vez, mais um ano sofrendo muito mal, o que não é surpresa para absolutamente ninguém. Vamos ver o resultado disso daqui a 4, 5 anos. Galera, aqui no link, embaixo no comentário fixado, tem lá a GoCase. Você pode clicar e ir direto no site da GoCase, porque tem mais promoção. Olha só, tem alguns produtos que estão com ainda mais desconto do que já está aí no site. Se você utilizar o cupom JORNADA, você vai pagar mais barato ainda. Eu não vivo sem a minha garrafinha, não tem jeito. Inclusive, já estou com essa aqui que a GoCase mandou aqui para casa, ó, essa linha aqui da Seleção Brasileira, da CBF. Eu vou mostrar para vocês já, porque é uma linha muito bacana também. Mas tem alguns produtos que você pode pegar essa caneca, por exemplo, de 808, quase 1 litro, né? E tem de mais de 1 litro aqui. Você pode mudar a cor, colocar off-white, você pode personalizar, colocar o nome, dar de presente para alguém, colocar o nome dessa pessoa, enfim, tudo isso e muito mais lá no site da GoCase com todos esses produtos, copos térmicos e também capinha de celular, que você compra uma e leva 2 para casa. Você paga só uma e leva 2. E tem todos esses modelos, é uma infinidade de modelos e com a qualidade GoCase, né? É o custo-benefício que é absurdo a GoCase. Você paga mais barato, muito mais barato que na concorrência e leva para casa um produto de muita qualidade. Essa garrafa muito maneira também, R$ 189,90, tá caro? Então utilize o cupom JORNADA que você vai pagar mais barato. Se você jogar lá na pesquisa Seleção Brasileira, olha só que linha bacana que tem agora para a Copa do Mundo, que daqui a pouco está chegando aí. Tem indicado muito esse copo, R$ 139,90. Eu me amarrei nesse copo. Teve gente que não gostou, eu achei muito maneiro. Tenho aqui também. Depois na próxima vou até pegar para mostrar para vocês. E também dessa linha da camisa azul, tem essas garrafinhas aqui que estão muito maneiras. Eu suspeito para falar que eu gostei de todas. Mas não é só a Seleção Brasileira, não. Se você gosta de anime, de filmes, Harry Potter, Ayrton Senna, tem de tudo lá na GoCase. Várias coleções muito especiais, Disney. Você vai lá e vai garantir um produto de muita qualidade. Você pode personalizar do jeito que você quiser e pagando mais barato através desse link que está aqui embaixo, tá? Então o mês está acabando. Bora dar um gás para você não ficar passando sede aí, para você ter uma capa, deixar o seu celular seguro, seu celular bem equipado, bem protegido. Só na GoCase que você vai encontrar qualidade e preço lá embaixo. Vou falar rapidinho agora sobre Hulk. Por quê? Porque isso pode envolver o Fluminense no futuro próximo. Não sei, talvez, quem sabe. Ele deu uma declaração muito polêmica na zona mista do Atlético Mineiro, na saída do último jogo, e isso repercutiu muito por lá. Olha só o que disse o Hulk.
Estamos bem, estamos focados, o salário está em dia, eu não vou colocar aqui pendência, eu tenho pendência, mas eu não vou estar colocando, não vou estar expondo ninguém. Não vou estar expondo ninguém. Eu não fiz isso em janeiro, quando me atacaram pra caramba em cima de mentiras, e mesmo assim mantive o respeito em nome da instituição, mas tive assim, oportunidade e posso dizer que total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Só que por respeito ao clube, por respeito à torcida, eu jamais vou fazer isso. Quem sabe, quando eu sair do Galo, eu sei, pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no final do ano. E quem sabe, quando eu sair, eu falo realmente que precisa ser falado. Pois bem, e aí o jornalista Gustavo Furtado, da Band Esportes, cravou aqui que, na verdade, ele falou que todo mundo já sabia que o Hulk queria muito ir para o Fluminense. A gente acompanhou vir para o Fluminense, a gente acompanhou toda essa história ao longo da última janela de transferências, trouxe todas as informações aqui para vocês, mas ao que parece é um desejo que ainda está vivo no coração do Hulk, na vontade dele de vestir a camisa do Fluminense. E na época o que eu sempre escutei foi que, olha, enquanto tiver alguma possibilidade, enquanto tiver chance, o Fluminense vai continuar querendo o Hulk. Agora, isso foi antes da chegada do Castillo. Agora o Fluminense investiu pesado num jogador para essa função. Investiria novamente ou traria ainda assim o Hulk, mesmo já tendo Castillo, mesmo tendo John Kennedy? Não sei, mas olha só o que ele disse. A situação do Galo não é fácil. Se tratando do Hulk desde o início do ano, ele não gostou do que o Galo apresentou de proposta para ele, já até pensando numa aposentadoria. A gente sabe que o Hulk pode ser pirracento em campo, o Hulk é aquele cara que apita o jogo, mas ele costuma ser muito profissional. É um atleta que se machuca pouco, se entrega, não gostou e ainda assim acabou ficando. Volta a falar sobre a saída dele e aí não sei se vai ficar bom pro Galo em relação a ele sair, né? Porque daqui a pouco o Galo acaba não recebendo. Renan Lodge, do outro lado, falando também que tem muita coisa acontecendo no extracampo, mas não quis falar. Jogou no ventilador. Lívia, alguns problemas do Galo a gente já sabe, já conhece, né? O Hulk pediu para ir embora do Galo no começo do ano. Isso é fato. Inclusive, a gente deu uma informação dizendo que o Hulk ligou para um ex-colega pedindo para ir para o time que esse ex-colega foi. Essa informação. Aí, o Hulk acabou seguindo no Galo porque tem contrato, mas já pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Certamente, um dos destinos prováveis do Hulk é o Fluminense. Ele quer ir para o Fluminense também queria ele no elenco. Vamos ver se isso pode acontecer. Agora, os problemas fora de campo, sabe o que são? Dívidas, grana. Tá devendo demais. O Galo deve cerca de 1 bilhão e 700 milhões. É uma dívida praticamente impagável. E isso está pegando aí com os jogadores. Bom, daqui a pouquinho, meio do ano, já vai ter outras janelas de transferências. Eu não duvido de absolutamente nada. Que ele quer sair do Atlético, todo mundo sabe. Que ele quis sair, que ele forçou de alguma forma a saída, que estava tudo acertado com o Fluminense, todo mundo sabia disso, mas não aconteceu. Agora, não sei, para o meio do ano, podendo assinar um pré-contrato ou até já negociando uma saída em definitivo, antecipando o fim do contrato, de novo uma novela, outra novela Hulk, ninguém merece, né? Pelo amor de Deus. Mas eu definitivamente não descartaria a possibilidade de ele ainda vestir a camisa do Fluminense num futuro breve. São apenas 5 gols em 22 jogos. O Hulk poderia ajudar o Fluminense? Seria um reforço interessante? Você gostaria de em algum momento ver o Hulk ainda vestindo a camisa do Fluminense? Deixe seu comentário, você é livre para falar, fique à vontade, a gente vai trocando essa ideia por aqui e claro, ao longo do dia a gente volta com muito mais informações sobre Martinelli também, a provável escalação do Fluminense para o jogo deste domingo contra a Chape. Um abraço, tamo junto.